Hey, sexies! What's up? O meu nome é LOL. E hoje eu vim contar pra vocês o que é Sexy Minds. Eu demorei muito tempo pra começar esse podcast, porque inicialmente eu queria chamar ele Pode Me Chamar de LOL. Só que eu ficava tipo, cara, pode me chamar de LOL? Não falo exatamente sobre o que eu gostaria de falar aqui, que é basicamente sobre como que foi o processo de eu conseguir me sentir mais confiante através da minha mente. Eu acho que no final isso é o que é você ter uma mente sexy, sabe? A origem da sua confiança vir de dentro de você. Mas a gente vai chegar lá. Eu, sendo uma profissional do marketing, com uma empresa bem sucedida, eu sinto que eu boto muita pressão em mim. Então, quando eu tava pensando em começar esse podcast, vinha toda essa pressão acumulada de eu ter outras vertentes na minha vida, mas eu gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de LOL. Eu tenho 28 anos, eu sou noiva, eu sou mãe de pet, eu sou formada em administração e eu tenho essa empresa chamada Macai, que um dia já foi Macai Biquíni, mas hoje a gente só fala Macai, há quase 10 anos. E isso moldou muito da minha personalidade de quem eu sou hoje. Só que antes disso, eu acho que, obviamente, eu era muitas outras coisas. Eu sinto que a minha jornada de consciência, assim, veio muito quando eu tava ali nos meus 18, 20 anos e que eu comecei a reparar realmente que... Eu não queria começar o podcast assim, entendeu? Que eu sou uma pessoa insegura, mas eu acho que tem que começar de algum lugar a explicar de como que foi o meu processo de autoconfiança. Ela começa com uma necessidade. A minha necessidade era de que eu não sentia segurança em ser quem eu era. Eu sempre buscava muito validação externa. E aí, né, terapia, eu fui entender que essa validação externa começou um pouco lá na minha infância. Então, era desde, tipo, os meus pais falando pra mim: ai, que linda, você fez isso direitinho. Ai, que menina boa, você tira boas notas. Ou ai, que bonitinha, você fala tão direito com a sua avó. As pessoas gostam tanto de você, você é tão simpática, você é tão gentil, você é tão doce. Só que por acaso, quando eu chegava num lugar de atrito ou de mostrar um lado da minha personalidade que não agradasse tanto eles, era uma frustração muito grande. E eu fui aprendendo desde muito cedo que se eu era uma menina boa, meus pais estavam felizes comigo. Se eu era uma menina má, meus pais não estavam tão felizes comigo. E por eu vir de uma base familiar muito forte, onde, tipo, você tem que ser uma boa menina, você tem que ser uma boa menina na escola, você tem que ser uma boa menina em casa, você tem que ser uma boa menina. E isso é o quê? Falando, a gente tem que gostar de você, você tem que ser sempre boa. E se você não for boa, a gente não vai gostar de você. Isso, né? Batia lá no fundo. E eu acabei levando isso pra muitos lugares da minha vida. Então se as suas amigas da escola não gostassem de você... Eu acho que no final era tipo assim... Se eu não agradasse as minhas amigas da escola, elas não gostariam de mim, eu iria morrer. Se eu não agradasse os meus pais em casa e meus pais não gostassem de mim, eu iria morrer. Se eu não fosse a namorada perfeita da exata forma que o meu namorado esperava que eu fosse, ele não gostaria de mim e eu iria morrer. Então eu acho que a gente acaba levando pro extremo, assim, porque questões de sobrevivência humana, a gente quer pertencer, a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir como se aquela pessoa que a gente ama e admira tanto gostasse da gente de qualquer forma, e a gente às vezes tira um pouco a consideração do que as pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é. Mas isso é a conclusão do episódio. Por quê? O que acabou acontecendo na minha vida foi que eu fui me moldando ao longo da minha vida inteira dentro das expectativas do que eu achava que as pessoas achavam que eu deveria ser. E isso aconteceu com a minha família, minha vida toda, isso aconteceu com as minhas amigas, isso aconteceu com os meus namorados, isso aconteceu durante a minha trajetória profissional, e isso hoje tá um pouco mais controlado, mas ainda é a grande questão, assim, pra mim. É eu ser validada pela pessoa que eu mais admiro na sala. Então, eu acho que essa jornada de buscar a validação fora e não dentro foi o que
o que mais provocou insegurança na minha vida, porque ao longo da minha jornada de autoconfiança eu fui entendendo que a única pessoa que pode de fato me dar a validação final sou eu. E é a única validação que importa. Mas, na minha trajetória da Macai, eu fui me envolvendo cada vez mais com a internet. E a gente é uma DNVB. O que quer dizer DNVB? É uma Digital Native Vertical Brand. Ou seja, você é uma marca que basicamente nasceu na internet. A gente começou há 10 anos atrás, eu tinha 18, a minha irmã tinha 15 anos, e Instagram não era uma paradona, empreender não era uma paradona, muito menos. E quando a gente começou, a gente só queria fazer uma parada que fizesse muito sentido pra gente, porque não tinha os biquínis que a gente procurava aqui no Brasil, da forma que a gente gostaria de vestir, da forma que a gente gostaria de comunicar e com pessoas que parecessem com a gente. Então a gente criou baseado nesse motivo. E, obviamente, o lugar que a gente iria comunicar todas essas coisas era o Instagram, as nossas mídias sociais, era onde a gente encontrava e comunicava com os nossos amigos. Então, eu fui me envolvendo com a internet muito cedo. E não só isso foi me expondo a muito mais pessoas do que naquele lugar, tipo escola, ensino médio, amigos, relacionamentos. Eu fui expondo a minha personalidade, e tendo que ser validada de certa forma, porque, né, eu sou a LOL da Macai. Então, tudo que eu fazia LOL automaticamente afetava a imagem da Macai, que nesse lugar que também, como eu falei, é uma empresa bem-sucedida e a gente vai sendo colocada nesse pedestal de tipo, a Macai é muito foda, o marketing da Macai é muito foda. E te dá uma margem um pouco menor de erro, porque o ego entra muito nesse lugar de tipo, tudo que eu já construí, as pessoas me percebem como uma autoridade, e quando você vai sendo colocada nesse lugar, eu acho que você errar tem um peso muito maior, então tem isso. Mas você ser exposta na internet para não só mais os seus 25 amigos da escola, mas as 5 mil pessoas que te seguem, as 10 mil pessoas que te seguem, as 50 mil pessoas que te seguem, as 100 mil pessoas que te seguem, vai ficando... O nível de pressão vai ficando um pouco maior e você vai botando um pouco mais na mão, não só das pessoas que te acompanham para te validarem e falarem que você é boa e a sua marca são boas, porque, querendo ou não, quando você faz uma coisa diferente, você forma uma comunidade por você estar fazendo coisa que se relaciona com as pessoas, mas por você estar construindo uma coisa tão especial para algumas pessoas e as pessoas estarem tão conectadas emocionalmente e querendo ou não se apoiarem de certa forma naquilo para alguma necessidade que acontece na vida daquelas pessoas, você também representa aquilo de alguma forma e você quer estar, né, continuamente oferecendo para aquela necessidade, para aquela conexão emocional que você desenvolveu. Só que até que ponto isso não fala diretamente com quem você é e o seu caráter? Porque não só tem essas pessoas, mas tem o quê? O lindo do algoritmo. E aí o algoritmo, ele não tem só essa necessidade de conectar você às pessoas que querem se conectar emocionalmente com você e veem valor no seu conteúdo. Tem toda a questão de quem tá pagando mais, quem que faz os melhores gatilhos para o vídeo tá performando nos 30 primeiros segundos. E tem todas essas outras ferramentas que, óbvio, ajudam você, quando você tem domínio sobre essas ferramentas, ajudam você a exponencializar a sua mensagem, a fazer você conectar o seu propósito com as pessoas que estão procurando. Óbvio, é maravilhoso tudo isso, mas também tem o lugar de, tipo assim, eu só quero agregar valor na vida das pessoas e fazer a parada que me faz feliz, sabe? Foda-se o algoritmo. Só que não. Só que para você trabalhar nessa rede, você também precisa estar ali trabalhando com o algoritmo, né? Então você vai botando a sua validação também na mão da tua comunidade, na mão do teu algoritmo. E você vê umas paradas viralizando, sei lá, o praxe da internet, a dancinha. Versus um conteúdo de muito valor, ou sei lá, num caso extremo, um psicólogo, uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, olha eu, um cirurgião de coração, fazendo conteúdos e não performando tão bem dentro daquele algoritmo quanto uma pessoa que faz uma dancinha. Óbvio que isso fala muito mais sobre as pessoas que consumem do que quem está produzindo esse conteúdo, mas também você leva para um lugar que é tipo o que tem valor.
o que é real valor para as pessoas. E quando você traz isso para sua personalidade, para o seu caráter, para o valor que você está tentando agregar e você não vê isso performar ou ser respondido ou ser validado da forma que você gostaria, você passa a relacionar isso diretamente ao seu valor. E quem trabalha com internet já passou por esse questionamento de: será que eu tenho realmente valor se o algoritmo nunca entrega a porra dos meus conteúdos para as pessoas que ele deveria entregar? Será que eu devo realmente continuar nessa jornada de estar me expondo e me vulnerabilizando e tentando conectar com pessoas que não estão nem aí, ou que o algoritmo não entrega, ou que eu nunca vou conseguir fazer uma carreira, eu invisto tanto tempo, dinheiro e esforço nesse lugar, mas o algoritmo ou as pessoas ou, enfim, a internet não gosta de mim? E aí você passa a atribuir isso diretamente ao seu valor e questionar o sentido da sua essência, de uma forma que antes você não questionava, simplesmente porque você não estava inserido nesse meio que, no final da conta, spoiler, é para vender publicidade. Mas a gente acaba misturando tudo isso com o que tem real valor e qual é o meu real valor no mundo. Só que eu percebi uma coisa muito interessante. E que é até um dos grandes motivos pelo qual eu estar fazendo esse podcast e eu estar com a energia que eu tô para fazer esse podcast, que era: quanto mais eu me aproximava de coisas que eu amava, que faziam eu ficar arrepiada quando eu falo, que faziam eu sentir que eu tô indo na direção certa e que é uma coisa que faz sentido e faz a minha energia vibrar naquela direção, mais as coisas fluíam e mais eu era feliz e, por consequência, mais as coisas davam certo. Não é que eu tô falando que você só vai ser feliz se você só trabalhar com o que você gosta, porque, né, a vida não é um morango e a gente não tá na Disneyland e às vezes a gente vai ter que passar por situações desafiadoras ou momentos desafiadores na nossa vida até a gente chegar em um momento mais fácil, ou um momento que a gente pode estar trabalhando com coisas que a gente acredita mais ou que a gente fica mais feliz e mais entusiasmado a fazer. É simplesmente você encontrar propósito nas coisas mais simples do que você faz seu dia. Você botar intenção, ao invés de fazer uma coisa contrariada, ou você entender que aquilo que você está fazendo ajuda alguém, ou você entender que o propósito da estrutura que você tá alinhado com o seu propósito, mesmo que você não esteja atuando diretamente na coisa que você mais é entusiasmado, mas você tá dentro de uma estrutura que no final das contas ajuda alguém, é muito foda. E se isso não está alinhado com o que você acredita e você todos os dias está fazendo alguma coisa que está contra fluxo, a sua energia, a sua essência, o que você acredita e o que você gosta, só rala, sabe? Porque a vida é muito curta. Então, o que eu entendi foi que todas as vezes que eu me aproximo mais das coisas que eu amo e que me fazem feliz e que estão alinhadas com o que eu sei que dentro do meu coração me faz sentir conectada com o mundo, fluem. E todas as vezes que eu impus limites a coisas que no meu coração eu falava, tipo, véi, eu não queria estar fazendo isso, não concordo com isso, não acho que isso tá certo. Eu acordo todos os dias moribunda pra ir fazer essa parada. Ou todas as vezes que eu vou fazer isso, isso me dá uma ansiedade. E não é uma ansiedade de tipo assim, isso é muito desafiador, eu tenho medo de não conseguir fazer isso bem. Porque eu acho que isso faz muito parte da sua evolução na vida, ponto. Mas isso a gente pode falar em um outro momento. Eu tava inclusive escutando um podcast hoje muito interessante daquele cara que escreveu 5 AM Club. Acorde antes das 5 da manhã? Como é que é o nome desse livro? É o livro, o cara que fala pra você acordar antes das 5 da manhã. Eu não acordo antes das 5 da manhã, mas ele tem vários insights muito tops. E um deles era ele e a Grace, que é a dona de uma outra empresa aí que eu gosto, falando sobre como que a vida, a essência da vida, tá muito ligada em superação de desafios. E não é você vivendo uma vida fácil o tempo todo que vai fazer você chegar nos lugares que você quer e se sentir completo e evoluindo como você deveria. Essas evoluções, essas viradas de chave estão nos momentos difíceis. Então, às vezes é você analisar também se o que você está fazendo ou o que você acha que você não está conectado com o seu propósito, por você estar passando por dias muito desafiadores,
quer dizer que você não está conectado com o seu propósito. Às vezes só quer dizer que você está entrando em contato com o desconforto de passar por novas situações, novos desafios, situações que vão te desafiar a estar passando por coisas que você ainda não passou. Mas outra coisa que eu também entendi foi que tem muitas pessoas na vida que já entenderam coisas a mais do que eu. E são pessoas que eu admiro, e são pessoas que eu me inspiro, e são pessoas que eu olho para entender, às vezes, como é que eu vou me tirar de uma situação, e eu busco referência e inspiração nas vivências e nas experiências dessas pessoas para eu, às vezes, estar conseguindo me projetar e entender coisas que eu ainda não entendi, e que algumas pessoas já entenderam algumas coisas em alguns lugares, mas que eu também já entendi várias coisas que eu não entendia antes, mas que foi porque eu escolhi passar por esses momentos desafiadores e abraçar o capeta, eu não posso falar isso, mas abraçar esses momentos difíceis e sentir o que eu estava sentindo naquele momento, porra, difícil, depressivo, ansioso, que eu achei que eu fosse inútil, burra, que eu não tinha capacidade, de que eu tive vontade de desistir, de que eu achei várias vezes que as pessoas podiam estar fazendo muito melhor do que eu, síndrome da impostora, mas que hoje eu sei muito mais coisas do que a LOL que começou a Macai, do que a LOL que começou a terapia, do que a LOL que começou um exercício físico, do que a LOL que começou um namoro, que começou um noivado, que foi morar sozinha, que melhorou o relacionamento com os pais, que eu fico até emocionada, mas eu acho que é uma evolução tão interessante de você realmente ser interessada por você, sabe? Não vou me emocionar. Mas eu acho que essa jornada de você estar buscando o que faz sentido para você e não para as outras pessoas é o que faz você entender o que faz sentido para você e não para as outras pessoas. E eu acho que as minhas linhas de tipo estudo. E é isso que sabe? É um estudo. Tem uma outra professora que eu gosto muito chamada Lucilena, que eu vi um outro conteúdo que ela falava outro dia sobre como que as pessoas consideram conhecimento como uma ferramenta de você chegar até determinados lugares. Então ela falava que eu estudo para eu passar no vestibular, e eu estudo para eu conseguir aquele trabalho, eu me especializo para eu conseguir aquela promoção, e eu aprendo isso para eu estar evoluindo no meu cargo. E as pessoas, ao invés de entenderem, de usarem o conhecimento como ferramenta, e estarem sempre olhando para, tipo, como que essa ferramenta vai fazer eu chegar em algum lugar e eu considerar aquele lugar como a minha vitória, o conhecimento é a jornada. O conhecimento é a evolução. O conhecimento é o que faz você sair daqui e chegar aqui. E não é que o objetivo é chegar ali, mas é que você entende que a vida é essa evolução através do conhecimento. E eu tava até falando isso com uma outra amiga outro dia, e ela falou, tipo, mas então qual é o objetivo de aprender, tipo, se não é ter um objetivo? E eu falei, caralho, vida, eu acho que se a gente passar a vida inteira tendo essa coleção de objetivos, a gente perde a nossa vida inteira só olhando para onde a gente tem que chegar e não curtindo a jornada. E clichê, mas eu acho que a vida tá muito na jornada. E a partir disso, eu me interessei por muitas linhas de estudo, mas a primeira de todas que eu acho que me aproximou, na verdade, a segunda. Eu ia falar que a primeira foi terapia, mas a primeira foi marketing, tá? Foi, tipo, dentro da minha jornada profissional. E assim, gente, a minha jornada foi muito normal, de uma teenager rebelde. Eu brigava com os meus pais muito, eu ficava com todas as pessoas que vinham pela minha frente, porque como eu brigava com os meus pais e eu não tinha validação deles, e eu era uma pessoa que precisava de muita validação, eu então buscava validação em menino, porque era muito mais fácil para mim conquistar menino. E eu sei que, por mais que eu seja uma mulher atraente, sempre fui uma menina que
não tinha problemas de aparência física, mas eu tinha muito problema com autoestima de, tipo assim, se eu queria um menino e ele não me dava a atenção que eu queria, ao invés de eu estar tranquila com a minha autoestima, eu automaticamente me sentia muito feia e eu precisava, né, cortar meu cabelo, entrar na academia, fazer aquelas coisas que a gente precisa de uma mudança rápida pra gente ter um choque de autoestima, pra gente conseguir, então, se tirar daquele estado de eu nunca vou ter ninguém que me ache bonita de novo, pra eu transar com qualquer pessoa que me desse minimamente uma atenção, mas antes disso, né, eu me virava em 15. Então eu saía de madrugada e entrava escondido em casa de pessoas pra quê? Pra, sei lá, porque eu era idiota, porque eu tinha faculdade às 7 horas da manhã no dia seguinte, e eu mentia muito pros meus pais, que horror, eu passei muito perigo, mas eu era uma pessoa que eu tava tão driven em fazer a pessoa gostar de mim e a pessoa me amar e a pessoa me validar, que às vezes eu me botava numa situações de perigo e eu passava de todos os meus limites pessoais e físicos, de cansaço e de o que eu queria realmente fazer. Eu nunca botava em consideração o que eu queria realmente fazer. Era sempre tipo assim, o que eu iria fazer para aquela pessoa então me validar, gostar mais de mim. E aí, tinha vezes que isso dava muito bom, tipo, se eu gostava muito de um professor e eu queria que ele me validasse de qualquer forma, porque aquilo ia ser a minha validação profissional, aquela ia ser a minha validação acadêmica, eu me esforçava muito para uma aula para que aquele professor me amasse. Ou então, se eu gostava muito de um menino, eu saía muito da minha aula de faculdade e eu ficava dando rondas na minha aula na minha faculdade, para então eu esbarrar com ele, só que nisso eu perdia um período, às vezes, inteiro de uma aula, se eu sabia que ele saía muito na aula de contabilidade. Então, tinha vezes que dava bom e tinha vezes que dava ruim. Eu não sei se vocês já viram Divertidamente, mas aquele bonequinho da ansiedade era a minha juventude inteira. E aí, quando eu percebi que a minha vida estava 100% fora do meu controle e às vezes eu tinha um lapso de falar, tipo, cara, como é que eu vim parar aqui? Por que eu não consigo ter controle de nenhuma tomada de decisão da minha vida, indo para um lugar bem extremo? Eu acho que esse era, tipo assim, famosa crise de ansiedade, sabe? Tipo, por que eu não consigo impor limite na minha vida? Por que eu me sinto tão cansada? Por que eu me esforço tanto pra, tipo, tá presente no trabalho, tá presente na faculdade, tá presente nas amizades, tá presente na minha família, tá presente nos meus relacionamentos, mas ainda assim eu sinto que isso não é o suficiente. E eu via que, tipo, esse tempo todo, todas essas vontades de estar presente, de ser alguma coisa, era a partir da expectativa que as outras pessoas tinham sobre mim, e ainda assim eu não tinha controle nenhum sobre a minha vida, porque eu era uma pessoa, tipo, domada por desejos e paixões, e os meus desejos e paixões estavam na mão da expectativa das outras pessoas. Então eu fiz o quê? Terapia. E foi a maior virada de chave da minha vida, com certeza, e assim, eu acho que foi o processo inicial da minha jornada do alto, porque em momento nenhum na minha vida antes eu tinha parado para olhar para dentro, que esse é o alto. Você ser confiante, mas você não ser autoconfiante, não adianta de porra nenhuma, porque vai ser só de tipo daqui para fora. Então, eu comecei a me interessar muito por terapia e misturando isso com marketing, eu fui me interessando muito por comportamento, não só do consumidor, mas comportamento humano, de entender, tipo, se eu falo isso e se eu faço isso, a pessoa tá mais inclinada a fazer isso. E eu fui entendendo que isso era muito um reflexo de neurociência. E quando a gente estimulava determinados gatilhos a partir de comportamentos cerebrais, a gente conseguia fazer a nossa mente sentir mais isso ou sentir menos isso, fazer as pessoas sentirem mais isso, sentirem menos isso. E aí eu fui ficando muito curiosa por entender como que as pessoas se comportavam, então, tipo, linhas de psicologia que estudavam isso, mas aí depois eu fui entender que as pessoas às vezes estavam inseridas em sociedades e como que a antropologia também explicava determinados comportamentos, mas então que essa sociedade tinha estipulado rótulos para determinadas coisas e sentimentos e questões, e a filosofia também trazia muitos pensamentos interessantes sobre isso. E uma linha que eu me conectei demais foi o estoicismo, que basicamente
Tinha esse imperador chamado Marco Aurélio, e que ele era super estoico, e eu não vou entrar muito dentro de estoicismo, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, mas que também seria muito interessante eu trazer mais pessoas, porque uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara é que eu não sou especialista em quase nada. Eu gosto muito de aprender um monte de coisa e falar e desenvolver e entender como que isso se projeta dentro das minhas vivências e das minhas experiências e da minha realidade, e como que eu consigo pegar essas ferramentas e esses insights e traduzir isso em aprendizados para minha vida, mas eu não sou especialista em nada, mas eu vou estar sempre compartilhando aqui conhecimento. Coisas que fazem sentido pra você. Eu queria uma palavra. Insights que esses conhecimentos e essas linhas de estudo me trouxeram para a minha trajetória profissional, pessoal, etc. Enfim, o estoicismo, ele basicamente trouxe essa linha de tipo assim: as coisas são como elas são, a vida é como ela é, você pode encarar ela de uma maneira negativa ou você pode encará-la de uma maneira positiva, mas o fato de que você vai ter que acordar, ir para o trabalho e fazer o que você tem que fazer ainda vai estar ali todos os dias, e você escolhe a forma de que você vai querer encarar isso. E isso tanto se conectava com essa linha estoica, quanto que a linha militar, que foi outra linha que eu também amei estudar, que é tipo linha militar mesmo, de soldado, de dever, de você acordar e lavar a cara, puxar um ferro e tocar a tua vida. E também teve muito a linha da energia quântica, que aí veio, tipo, esse neurocientista. Ele é um pesquisador de neurociência que se chama Joe Dispenza, que ele falava sobre campos energéticos, e foi a minha maior conexão ali com o místico, ele tirou muito essa parte mística do holístico e trouxe, tipo, energia quântica e chakras e estado mental, como que a neurociência está muito interferida nisso. Mas, tudo isso para falar que todas essas linhas traziam muito a atenção e a consciência para que a única pessoa que tem controle do seu fucking destino, e a única coisa na vida, na verdade, que a gente tem controle, somos nós. E a nossa mente, principalmente. E a partir do momento que eu escolho, por mim, ter controle sobre a minha mente, ter controle sobre as minhas ações, ter controle sobre as coisas que eu deixo entrar na minha vida, sobre as coisas que eu consumo, sobre as coisas que eu escolho para mim, eu tenho controle sobre quem eu sou e sobre quem eu quero ser e sobre onde eu vou chegar. E isso para mim é sexy as fuck. Você saber quem você é muito sexy. Você saber o que você gosta e o que você não gosta, e o que você quer e o que você não quer. E você saber aonde você quer chegar e não permitir outras pessoas entrarem no caminho disso. Porque esse controle só depende de você. Tipo, você acha que as pessoas têm controle sobre as coisas que você faz na sua vida, mas eu acho que isso está muito associado ao poder que você dá para as pessoas, sabe? E isso são coisas que são desconstruíveis. Você consegue desconstruir essas crenças e esses pensamentos que você tem sobre o que realmente controla a sua vida e o controle que você tem sobre a sua vida. E isso, para mim, veio através de autoconhecimento, veio através de autoconexão, veio através de referências, de linhas de estudos que traziam atenção e traziam consciência e traziam conhecimento para essas ferramentas que me permitiam entrar mais em contato com, sei lá, às vezes eu aprendia alguma coisa e eu falava tipo, putz, isso faz muito sentido para mim. E às vezes eu aprendi outras coisas e eu tinha outras linhas de estudo e outras linhas de conhecimento e eu falava, putz, isso não faz tanto sentido para mim. E mesmo que se alguém chegasse e falava tipo, mas isso é muito legal e você tem que fazer isso, isso vai ser muito importante na sua trajetória, eu fui desenvolvendo um senso crítico de falar, tipo, sim, isso pode fazer sentido para você, mas às vezes não faz tanto sentido para mim. E isso foi uma puta virada de chave. Então, para mim, Sexy Minds é isso. Para mim, Sexy Mind foi essa jornada de autoconfiança através do entendimento
que eu tenho do quão poderosa é a sua mente dentro da sua realidade e de por eu estar nutrindo a minha mente e estimulando a minha mente e trazendo mais consciência, mais conhecimento para minha mente, eu fui ganhando confiança de dentro para fora. Você ser sexy e você ser confiante e você gostar de quem você é uma escolha. E você consegue desenvolver esse estado mental para sua vida a partir das escolhas que você faz para sua vida. E essas têm sido as escolhas que eu tenho tido que fazer ativamente, porque não é uma coisa que você faz, tipo assim, eu fiz uma vez e agora eu tenho isso. Não, é uma escolha que você acorda todos os dias e você tem que continuar fazendo para você ter uma mentalidade sexy, uma mentalidade confiante. Sexo eu acho que é um apelido que eu trago pra minha confiança, mas no final da vida é como você se torna uma pessoa mais confiante. E eu acho que quando você se torna uma pessoa mais confiante, você toma melhores decisões pra sua vida e pra você. E no final das contas, você tem uma vida melhor. E isso é o Sexy Minds. O Sexy Minds, pra mim, não é só um podcast. Ele é, de fato, uma forma de você escolher viver a sua vida. Olha eu. Culto! Tô zoando, gente, mas basicamente o Sexy Minds é um lugar onde você consegue trazer novas perspectivas sobre a forma que você enxerga autoconfiança, a forma que você enxerga, às vezes, uma profissão ou tomada de decisões dentro da sua carreira profissional. É uma forma realmente de você conseguir se conectar com a sua autoconfiança através de diferentes tipos de perspectiva, linhas de estudo, seja ela psicologia, filosofia, marketing, obviamente, with our sexy fucking minds. Então, essa é a jornada de uma menina virando uma mulher tarada por conhecimento, conexões e evolução. E se isso faz sentido pra vocês, eu vejo vocês no próximo episódio. Sexy!